Você sabia que as Laranjeiras foi o primeiro estádio com arquibancada de concreto a ser construído no Rio? E que existem planos para reformar o estádio para que ele possa voltar a receber jogos? Vamos te contar tudo agora do estádio. Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio importante do futebol brasileiro aqui no canal. Hoje vamos até o Rio de Janeiro trazer o estádio mais antigo no Rio com arquibancada de concreto, que inclusive recebeu competições importantes, e também vamos falar dos planos para que o estádio seja reformado e reutilizado pelo Fluminense. Está chegando agora? Já se inscreve aqui no canal, aqui a gente traz a história e também como estão hoje os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho para vocês. Ajuda demais a gente, não custa nada, é de graça. E agora, vem junto com o estádio e suas histórias falar das Laranjeiras. Solta a vinheta. Hoje vamos até o Rio de Janeiro falar do estádio das Laranjeiras, nome que tem a origem do fato do estádio estar localizado no bairro de mesmo nome. Anteriormente, à construção de sua estrutura de cimento em 1919, ele era chamado de Campo da Rua Guanabara e foi ainda nessa alçada que ele foi o palco do primeiro jogo da história da seleção brasileira, em 1914. A partida foi um amistoso contra os ingleses do Exeter City e os brasileiros levaram a melhor vencendo a partida por 2-0. Ali, 5 anos depois, seria erguido o histórico Estádio das Laranjeiras, construído para que o Brasil pudesse sediar o Campeonato Sul-Americano de Seleções em 1919, precursora da Copa América. A iniciativa da construção partiu de Arnaldo Guinle, patrono e presidente do Fluminense de 16 até 1931. No primeiro jogo do Sul-Americano de Seleções, competição hoje denominada Copa América, o Brasil enfrentou e goleou o Chile por 6-0, em partida realizada em 11 de maio de 19. A partida marcou o primeiro jogo oficial do estádio. 7 dias depois, as Laranjeiras recebiam o primeiro Brasil e Argentina no Brasil, vitória do Brasil por 3-1. Mais tarde, a seleção se sagraria campeã diante do Uruguai. Já a primeira partida do Fluminense, dono do estádio, nas Laranjeiras, foi na vitória por 4-1 sobre o Vila Isabel, em 13 de julho de 1919, em partida válida pelo turno do Campeonato Carioca. Em 1922, com recursos próprios e novamente por iniciativa do presidente Arnaldo Guinle, o tricolor ampliou seu estádio com uma capacidade que subiu de 18 mil torcedores para 25 mil, para sediar os Jogos Latino-Americanos, evento que celebrava o centenário da independência do Brasil. A sede das Laranjeiras foi o palco da competição, que foi realizada com pouco auxílio do poder público. Ainda naquele ano, o Brasil seria novamente o anfitrião do Sul-Americano de Seleções, com as Laranjeiras como cenário. O bicampeonato veio com a vitória de 3-0 sobre o Paraguai. Parte importante da história da seleção, o Estádio das Laranjeiras é conhecido como o estádio onde o Brasil jamais perdeu. Entre 1914 e 1918, foram 18 jogos da Verde e Amarela no Estádio das Laranjeiras e nenhuma derrota. A última conquista da seleção no estádio foi a Copa Rio Branco em 1931, quando o Brasil venceu o Uruguai por 3-2, com gols de Nilo, jogador com brilhante passagem pelo Fluminense. Mas, além de ter recebido a grande maioria dos jogos da seleção brasileira lá no início da sua história, as Laranjeiras também recebeu os jogos do Fluminense, em sua grande maioria, até a construção do Maracanã, onde depois passou a intercalar os jogos do Flu com o maior estádio do Rio. Em alguns jogos, esse estádio teve públicos estimados maiores que a sua capacidade, mas aparentemente o recorde de público pagante desse estádio foi na partida Fluminense 3, Flamengo 1, em 14 de junho de 1925, quando 25.718 espectadores pagaram pelos ingressos, embora nos dias de hoje se desconheça o público da partida do Fluminense
contra o Sporting de Portugal, realizada em 15 de julho de 28, na disputa da Taça Vulcaim. Com o estádio lotado e mais 2.000 cadeiras sendo colocadas na pista de atletismo para comportar o público presente. No final da década de 50, a administração carioca entrou em conflito com o clube por causa das obras da duplicação da Rua Pinheiro Machado, cujo novo traçado passaria pelo terreno do estádio. Em 1961, após 2 anos de entendimentos iniciados com a prefeitura do antigo Distrito Federal e posteriormente com o governo do então Estado da Guanabara, o Flu teve parte do seu terreno desapropriado em uma faixa de terreno situada na Rua Pinheiro Machado, com a demolição parcial tendo ocorrido em 21 de dezembro do ano de 1961, diminuindo a capacidade do estádio. Ao Estádio das Laranjeiras foi concebido em 2004 o nome de Manuel Schwartz, vitorioso ex-presidente do Fluminense na década de 80, cujo maior título foi o Campeonato Brasileiro do ano de 1984. O tricolor disputou partidas no estádio até o ano de 2003, totalizando 842 jogos nas Laranjeiras. Jogos esses de campeonato estadual. Entre esses jogos também tivemos 55 jogos de Campeonato Brasileiro e jogos até de competições internacionais, como jogos da Copa Conmebol em 1993 e também recebeu jogos da competição internacional em 1996. O estádio também recebeu os treinos, as coletivas de imprensa e toda a preparação dos jogadores para os jogos. Hoje em dia, a capacidade das Laranjeiras está reduzida para 4.300 torcedores por questões de falta de manutenção e também para tentar garantir uma maior segurança aos torcedores. Ultimamente, o Fluminense começou um trabalho para reformar e modernizar seu estádio para que ele possa voltar a receber partidas de futebol. A ideia seria algo com a venda do potencial construtivo e o dinheiro iria ajudar a idealizar a reforma para que o estádio possa receber entre 5 a 7 jogos por ano. Jogos esses de menor apelo e principalmente jogos do estadual. O projeto está passando aí agora na sua tela, ele já existe e a ideia do Fluminense é pôr o projeto em prática e o estádio teria ali entre 7 e 8 mil lugares para receber a torcida tricolor. A ideia inicial era que o estádio já pudesse receber jogos em 2024, mas o cronograma não foi executado e a ideia agora é que para 2025, para o estadual, as Laranjeiras possam receber os jogos do tricolor. Hoje, o estádio recebe os jogos do futebol feminino do Flu e também das categorias de base. Se você gostou de conhecer a história do estádio das Laranjeiras, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já deixa aí nos comentários qual estádio você quer ver tendo a sua história contada aqui. Pede que a gente vai trazer para vocês. Segue nosso trabalho também nas outras redes sociais. Não esquece também de ativar o sininho, hein? Ele vai te notificar sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.